No episódio anterior, Paragus foi preso por traição da raça Saiyajin. Rei Vegeta, por ter ajudado a salvar a cidade de ser engolida pela lava, acabou se livrando da prisão e apenas perdeu seu cargo. O príncipe levou seu pai para a terra para poder ficar de olho nele. O povo aclamava que Bardock fosse o novo rei, mas ele se recusa a assumir o cargo. Então, o irmão mais novo de Vegeta, Tarble, se tornou o novo rei do planeta. Broly entra para o esquadrão de Bardock para treinar com o pai de Goku e aprender a controlar seu poder. Tudo parecia estar em paz no planeta Vegeta. Mas, uma grande guerra se aproximava, e os Saiyajins estavam prestes a enfrentar seu maior desafio. a Guerra Civil dos Saiyajins. Vegeta contra Vegeta. Vegeta. Você sabia que tem gente que ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like? Não tenho por que responder essa pergunta, idiota! Vegeta, a galera gosta muito de você. Se você pedir, eles vão deixar o like e se inscrever no canal. Como é que é? Você é retardado por acaso? Esses idiotas gostam muito de perder tempo. E não se esqueça disso. Rei Vegeta havia se mudado para a Terra com seu filho mais velho na Corporação Cápsula. Vegeta presumiu que seu pai iria se acalmar, vivendo com sua família na Terra. Mas, na verdade, aconteceu o oposto. O rei caiu em um estado profundo de depressão e escuridão. Ele ainda estava inconformado por ter perdido o posto de rei, e agora ele tinha que viver como um plebeu. Muitas vezes ele havia discutido com todos na família. Não apenas com o príncipe Vegeta, mas também com Bulma e Trunks. Enquanto isso, no planeta Vegeta, Tarble, o novo rei, governava o planeta, juntamente com seu irmão. Embora Vegeta apenas participasse remotamente, ajudando seu irmão mais novo, sempre que ele precisava. Ele era um rei muito mais compreensivo do que qualquer um. No entanto, nem tudo estava bem no planeta. Haviam duas facções se formando. Uma era formada por alguns Saiyajins de elite e alguns guerreiros. Eles não conseguiram alcançar a forma de Deus Super Saiyajin, pois eles ainda tinham os corações impuros. Eles eram contra os novos reis, Tarble e Vegeta, porque criaram uma lei que proibia os Saiyajins de conquistar outros planetas. Mas alguns guerreiros Saiyajins, que permaneceram leais ao rei Vegeta, queriam continuar a dominar e conquistar planetas mais fracos e manter o sistema de castas atual do planeta. Esses Saiyajins de elite eram conhecidos como Espada Vegeta, em homenagem ao velho rei. Uma outra facção começava a se formar, composta por Saiyajins de classe baixa, com poucos guerreiros e não combatentes, que apesar de não serem tão fortes quanto os outros Saiyajins de elite, conseguiram alcançar a forma de Deus Saiyajin. Pois eles tinham corações puros, eram conhecidos como o Escudo de Kakaroto. Jovens que carregavam com eles os ensinamentos de Goku. Eles reconheciam Vegeta e Tarble como os verdadeiros governantes. Seu reinado melhorou a qualidade de vida de todos os Saiyajins, sem precisar recorrer à violência. Havia muitos rumores no planeta sobre uma guerra civil entre as duas facções. Todos os Saiyajins no planeta Vegeta tornaram-se mais agressivos que o habitual, por causa da turbulência política. As tensões no planeta continuavam a aumentar. Enquanto isso, Bardock e seu esquadrão continuam a treinar, tentando alcançar
o Super Saiyajin Blue, e ensinar Broly, o mais novo membro do esquadrão, como controlar seu poder. Raditz se junta a eles, aprendendo a usar o modo Super Saiyajin e dominar seus poderes. Ele estava com ciúmes de Broly no início. Não só por causa do seu imenso poder, mas também porque Bardock tratava Broly como um filho, levando ele para treinar, algo que ele nunca fez com Raditz. Ele constantemente o desafiava, embora Broly nunca caísse em suas provocações. Raditz, confuso muitas vezes, agia estranhamente, gabando-se sobre seu tempo como soldado do exército de Frieza. Broly ficava muito intrigado, além de Vampa, ele nunca tinha ido a qualquer outro planeta. Ao longo do tempo, eles começam a se tornar rivais, e mais tarde, amigos. No entanto, seu treinamento é interrompido por um dia. O rei Tarble solicitou a ajuda deles. Tarble percebeu que haviam alguns Saiyajins de elite que ainda estavam descontentes com sua nova maneira de governar, e não era só isso, aquela facção também estava crescendo rapidamente. Alguns tumultos estavam começando. Houve também alguns relatos de espiões no governo. Ele achava aquilo um grande problema, portanto, Tarble pede a Bardock ir para algumas aldeias e cidades, convencer os mais exaltados a se retirarem. Bardock era um herói para os Saiyajins, e todos o respeitavam muito, certamente eles estariam dispostos a ouvi-lo. Bardock vai investigar em um bar, perto do castelo. Lá, eles encontram um grupo de Saiyajins de elite, ele tenta argumentar com eles, dizendo que o rei está fazendo a coisa certa. Mas eles não quiseram dar ouvidos a ele, então, eles começam a lutar com ele. Bardock, mesmo sendo mais forte, ele percebe que aqueles Saiyajins de elite são muito mais fortes que o normal. De repente, um Saiyajin mascarado aparece e interrompe a batalha. Ele pede desculpas pela atitude de seus companheiros. Ele diz a Bardock que eles irão se retirar. Bardock pede para que eles mostrem sua identidade, mas eles desaparecem antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Eles voltam para Tarble e contam a ele o que havia acontecido, deixando o jovem rei muito preocupado. Em breve, ele anunciaria que o sistema de castas não seria mais utilizado. Isso significaria que não existiria mais diferenças entre Saiyajins de elite, de classe média, e Saiyajins de classe baixa. Aquele era um sistema sem sentido e antiquado de qualquer maneira. Mas as tensões continuavam a aumentar entre as classes, e agora, haviam batalhas acontecendo nas ruas. Tarble resolve entrar em contato com seu irmão, pedindo que ele viesse ao planeta Vegeta, junto com Goku e Gohan, pois ele iria anunciar os novos regulamentos sobre o sistema de castas. Todos eles concordaram em vir, mas quando o dia chega, nenhum deles havia aparecido ainda, deixando o rei muito preocupado, mas ele não tinha tempo para esperar por eles. Gine diz a ele que vai ficar tudo bem, e que eles podem lidar com isso. Tarble começa a fazer o anúncio. Mas enquanto ele estava falando, algumas vozes começam a soar. Alguns membros da elite começam a gritar com Tarble, perguntando por que ele não fez nada em relação a Paragus. Há um mês atrás, ele tinha escapado e todos os Saiyajins da elite começaram a culpar o rei. De fato, aquele foi o ponto de virada crucial para os Saiyajins de classe média começarem a apoiar os Saiyajins de elite. Um Saiyajin em particular deu passos para frente. Era o mesmo que Bardock havia encontrado no bar, que estava usando uma máscara. Sua aura era maléfica. Bardock reconhece todos os Saiyajins que ele lutou no bar.
Todos tinham a mesma aura maligna. Ele declara guerra ao rei, dizendo que ele era uma fraude, e que é seu dever defender a filosofia de dominação dos Saiyajins. Ele diz que depois de matar o rei, ele guiaria seu povo ao seu verdadeiro destino. Aquela aura maligna começa a cercar a multidão. Todos seguram suas cabeças. Aquela aura estava fazendo com que eles sentissem muita dor, fazendo com que eles ouvissem uma voz, dizendo para matar alguns Saiyajins. Bardock e seu esquadrão foram capazes de manter sua sanidade e lutar contra aquela manipulação mental. Mas alguns outros não conseguem se segurar, eles começam a se transformar em Super Saiyajins. Raditz é quase capaz de lutar contra o controle mental. Aquela aura só não afetava mentes e corações puros. Apesar de Raditz ter melhorado muito, ele ainda possuía alguns sentimentos ruins, que foram amplificados por aquela aura. Ele se transforma em Super Saiyajin para manter sua sanidade. Bardock usa sua forma de Deus Super Saiyajin para controlar a multidão enfurecida e proteger o jovem rei, enquanto Jinny o segue. Apesar de Bardock dizer para ela fugir, ela se recusa a deixá-lo novamente. Tarbli enfrenta o Saiyajin mascarado na sala do trono. Embora o jovem rei fosse um Saiyajin muito forte, ele era muito novo e inexperiente. Ele não era páreo para o Saiyajin mascarado. Jinny se esconde atrás de uma pilastra, enquanto Bardock chega a tempo de acertar um chute no mascarado e salvar o rei. A máscara no rosto do Saiyajin ficou com algumas rachaduras, causadas pelo golpe de Bardock. Aquelas rachaduras fizeram com que a máscara se quebrasse, revelando o homem por trás dela. Era nada mais, nada menos que o Rei Vegeta. O Kid Bardock refletia sobre aquela máscara quebrada. Ele pensou que aquele homem mascarado fosse Paragus, ele nunca esperava que fosse o rei. Tarbli pergunta a seu pai o porquê. Mas a sua aura vermelha começa a dominar todo o castelo, quebrando todas as janelas. Jinny começa a olhar apavorada. O Rei Vegeta se autoproclama como o verdadeiro governante do planeta. Bardock ouve atrás dele uma outra voz, desta vez, era Paragus. Ele disse que voltaria para se vingar. Bardock diz que eles é quem estavam por trás de todo esse caos, todo esse tempo. Mas o Rei Vegeta balança a cabeça, dizendo que eles servem uma causa muito maior desta vez. Então, ele se transforma em Super Saiyajin. Seu Ki sombrio brilha em vermelho e preto. Do lado de fora, o resto dos Saiyajins rugem, com os mesmos olhos avermelhados e a mesma aura negra. O rei declara a maior guerra civil do planeta Vegeta de todos os tempos. A batalha continuava. Mas a aura de Broly também começava a exalar uma cor estranha. Enquanto isso, Bardock e seu esquadrão continuavam a enfrentar Paragus e Rei Vegeta, junto com sua facção. Bardock grita para Jinny cuidar de Tarbli, que estava gravemente ferido, e levá-lo para a terra. Rei Vegeta tenta acertá-la com um golpe, mas Bardock corre em direção a ele, impedindo seu ataque, deixando que Jinny finalmente se teletransportasse para a terra. Ao chegar lá, a única pessoa que ela encontra é Piccolo. Ela pergunta onde estavam Goku e os outros. Ele diz que Goku e os outros estavam no futuro, enfrentando um tal de Goku Black, mas diz que eles estarão de volta em breve. Jinny diz a Piccolo que eles precisam curar Tarbli, e ele concorda, mas diz que ele não pode fazer isso. Mas diz conhecer alguém que podia ajudar. Então, ele leva eles até Dendê, para que ele pudesse curá-lo.
Enquanto isso, no planeta Vegeta, Bardock corre para cima do rei. O esquadrão e o resto dos Super Saiyajins estavam perdendo a batalha, eles estavam em grande desvantagem. Bardock continua a lutar violentamente, mas ele também não estava sendo capaz de enfrentar aquele poder maligno. Rei Vegeta diz a Paragus que eliminasse a escória de Saiyajins de classe baixa. E depois, se certificar de que os preparativos estivessem prontos para o seu mestre. Paragus faz como ele disse, e voa para fora do castelo. Bardock estava perto de seu filho Raditz, que o agarra pelo pescoço. Paragus sorri, perguntando a ele se ele ainda achava que todos os Saiyajins poderiam mesmo mudar. Ele olha para o seu próprio filho, e não entende como ele ainda podia agir daquela forma. De repente, Raditz é atingido por uma esfera de energia que explode nele. Paragus olha para trás e vê o rei Tarble, que havia acabado de chegar da Terra. Mas ele não veio sozinho. Goku, Vegeta, Gohan, até mesmo Trunks do futuro veio com eles. Todos tinham chegado para salvar o dia. Gine correu para Bardock, pedindo desculpas pelo atraso. Ela disse que os guerreiros Z estavam um pouco ocupados. Vegeta estava furioso e corre para confrontar seu pai no castelo. Ele encontra o antigo rei, sob a varanda do castelo, assistindo tranquilamente à guerra. Vegeta perguntou a seu pai por que ele havia feito aquilo. Perguntou se o tempo na Terra não havia significado nada para ele. Rei Vegeta ri, dizendo que sim. É claro que significava algo para ele. Significava que ele estava mudando, que ele estava se tornando fraco. Ele ansiava por voltar às raízes selvagens dos guerreiros Saiyajins. É por isso que quando Paragus entrou em contato com ele, ele começou a sentir uma sensação de poder muito revigorante. Assim, ele se ofereceu para liderar o caminho mais uma vez. Ele continua a dizer ao seu filho que ele não tinha ideia de como foi humilhante e desesperador não ser capaz de seguir seus instintos de Saiyajin. Mas Vegeta diz a ele que sabia muito bem o que ele sentia, ele também tinha vendido sua alma um tempo atrás. Ele ainda podia sentir aquele vazio, ele quase havia matado a todos. Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue, e diz a seu pai que parasse com tudo aquilo, ou ele iria se arrepender. Mas o rei Vegeta ri, dizendo que nenhum Saiyajin de verdade pediria aquilo. Então, pai e filho se enfrentam em uma batalha violenta. Enquanto isso, no lado de fora, algo terrível estava acontecendo. Trunks do futuro continuou na batalha, tentando ajudar Broly, mas a névoa vermelha continuou a cercá-lo. Ele estava tentando detê-lo, mas sem sucesso. Seu ódio e sua dor do futuro começaram a se manifestar. Ele lembrava de Zamasu, Gohan, os androides, e Bulma. Todos aqueles que ele amava, e que ele havia perdido, ele tinha a sensação de ter falhado. De repente, ele apagou. Uma aura vermelha começou a se formar em torno dele. Goten e Trunks perguntam a ele o que estava acontecendo, mas ele simplesmente deu um tapa neles. Trunks do futuro também havia sido corrompido. Bardock diz às crianças para ficar longe da névoa. Eles não sabiam como pará-la, e agora eles tinham mais um problema para cuidar. Goku, Gohan e Bardock continuam a lutar contra a onda de Saiyajins. E agora, incluindo Broly e Trunks do futuro. A batalha entre Vegeta e o rei foi levada para fora, e Trunks fica ao lado de seu avô. Vegeta tenta dizer ao seu filho para se acalmar, e diz que esse não é o verdadeiro Trunks. Mas o rei diz que aquele é exatamente quem ele é de verdade, e que Trunks é um Saiyajin legítimo, um Saiyajin que ele jamais foi.
Vegeta continua tentando lutar, mas o poder de seu filho era fora do comum. Trunks acerta Vegeta, jogando ele no chão. O rei agarra seu filho pelos cabelos e com outra mão, ele começa a criar uma esfera de energia. Mas aquela não era uma esfera de energia comum. Ele começa a explicar que os Saiyajins são a mais poderosa raça em todo o universo. E que já era hora de ignorar tudo e abraçar seu lado animalesco. Aquela energia se expandiu no céu. O rei havia criado uma lua artificial. Ele disse que as ondas de sangue dariam origem a uma nova raça de Saiyajins. Ao contrário das outras luas artificiais, esta também foi consumida pela aura maligna, transformando-se em uma lua de sangue. Logo após Rei Vegeta jogar a lua artificial, ele jogou seu filho para longe. Um rugido de um Ozaru fez todos olharem para trás. A quantidade de ondas causaram uma transformação diferente nos Ozarus dourados. Bardock e seu esquadrão sabiam que não tinham nenhuma chance contra eles. Mesmo que eles também se transformassem em Ozarus. A facção Saiyajin, Escudo de Kakaroto, o esquadrão de Bardock e os guerreiros Z. Mesmo com Goku e Vegeta, não estavam sendo capazes de enfrentar aquele poder maligno que vinha do rei. Da onde será que veio esse estranho poder? Será que nossos heróis serão capazes de vencer? But I'm not afraid.